Olá, vencendo um vão grande nos dois eixos com lajes que só vencem vãos pequenos. Uma maneira que muitos engenheiros usam é usar vigas intermediárias. Isso até pode ser feito, mas a maneira que muitos fazem, que é uma maneira similar a essa, é uma maluquice que só vai estragar a obra. Ok? Então, esse sistema aqui, qual que é o problema do sistema de duas vigas fazendo um mais? O problema aqui é que a gente entra naquela questão do viga sobre viga sobre viga sobre viga. Por exemplo, essa laje aqui apoia nessa viga, que apoia nessa viga, que apoia nessa viga, e daí eu estou passando por 3 vigas até chegar no ponto de apoio. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a laje está pegando o momento trator combinado a essa viga. Então a gente tem outro problema aqui, que basicamente elas estão competindo por momento ali bem no meio. E o terceiro problema que a gente tem aqui é que como a laje vai basicamente estar competindo com essa viga aqui, é muito provável que eu não consiga gerar negativo nesse apoio aqui, ó, tá? E consequentemente eu vou ter que fazer uma armadura especial ali para que a laje suporte um positivo no apoio, que é uma maluquice de obra mal feita. Entendido isso aqui? Então, como que a gente consegue corrigir isso aqui? Basicamente, se a gente for precisar fazer viga sobre viga, que já é uma maluquice, mas que eu falo no vídeo da regra do vão grande até pode, mas tem que tomar muito cuidado de jamais fazer uma terceira viga. Daí, se for fazer uma segunda viga, entenda que você está complicando e tem que cuidar muito disso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: jamais faça viga sobre viga com uma terceira viga ainda, ok? 2 vigas já é problema, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: qual é o nosso maior vão na estrutura? Porque a gente tem que pensar assim, primeiro, qual é o maior vão da estrutura? O maior vão aqui é o vão de 10 metros, correto? Então, a minha viga mestra vai ser essa de 10 metros, ok? Todas as vigas que não estão apoiadas em pilares têm que estar apoiadas nessa de 10 metros, ok? Tá? E no outro sentido, eu vou colocar vigas secundárias, e só, eu não vou colocar mais viga terciária, ok? Então, eu posso fazer, digamos, uma coisa assim, ó, tá? E isso é uma possibilidade. Da maneira que eu demonstrei, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é, eu tenho uma viga aqui, certo? Que apoia numa segunda viga e pronto, acabou o sistema. É 2 vigas só, tá? Ah, mas tem um vão de 8 metros. Tá. Se você quer vencer um vão de 8 metros e a laje não vai vencer, alguma viga vai ter que vencer um vão de 8 metros. Naquele sistema antigo, também tinha viga vencendo um vão de 8 metros. Essas vigas aqui, uma estava vencendo 8, outra estava vencendo 10. Então ainda tem vigas de vão de 8 metros, vigas de vão grande. A diferença aqui é que eu não tenho viga apoiando em viga e consequentemente, eu não tenho momento trator combinando e dando uma taxa de aço muito pesada. Entendido isso aqui? Agora, outra questão que eu tenho aqui. Eu desenhei aqui ó, com 3 vigas intermediárias. Como que eu sei se o ideal é 2 ou 3 ou 4 ou 5 vigas intermediárias? Tá? Muitos fariam, bom, é 10 metros, eu gosto de trabalhar no vão de sei lá, uns 2,5 metros, de 3 metros para menos, eu vou colocar 2,5 metros. Mas não é assim que funciona, tá? Uma maneira que poderia ser feita em vez disso seria o quê? Se ao invés de colocar, sei lá, a cada 3 metros, poderia ser colocado, que sabe assim, ó, tá? Se eu colocasse uma coisa assim, daria um pouquinho mais de 3 metros, tá? Poderia ser falar, não, mas quem sabe eu coloco uma laje mais alta e eu consigo vencer um vão maior, quem sabe eu coloco ali uma laje um pouco mais robusta e eu consigo vencer um vão aqui, ó, até ali, digamos, meio, um vão de 5 metros. Como que eu sei se o ideal é 2,5 metros, ou 3 metros, ou 5 metros, e como que se determina isso? Basicamente, é pelo comportamento da viga. Então, eu vim aqui no CIP 3D e modelei 2 estruturas aqui, 2 vigas com vão relativamente considerável. Essa primeira aqui, sendo uma viga mestra, ela tem um vão de 7,20 metros. E a de baixo, o mesmo vão de 7,20 metros. Só que, na peça de cima aqui, ó, eu coloquei uma carga, bem no meio aqui, ó, de 7,2 toneladas. Okay? Que vai dar basicamente 2 toneladas por metro. Cada área de influência aqui é 3,60 entre os vãos, 2 toneladas por metro aqui. Já nessa hipótese aqui, que é 2,40, o que eu tenho é uma carga também, né? 2,40 vezes 2 dá 4,8, 4,8 por metro, né? E uma viga igual, de tamanho igual, peso igual. Tá? Só que a questão aqui é o seguinte: esforços, ok? Vamos dar uma olhada nos momentos fletores gerados nesse vão de 7,20 metros. Na viga de cima, eu tenho um momento fletor bem no meio, que é o ponto onde está a carga, de 15,795. Ok? Então, quase 16 kgfm. Beleza? Agora, na viga de baixo, eu tenho 14,355. Então, tem uma diferença aqui. Primeiro, quanto é a diferença? 15,795 dividido por 14,355. 14,355, eu tenho vezes menos 1. Vezes 100, eu tenho 10% a mais de momento trabalhando com uma viga, com a viga cada 3,60 ao invés de vigas cada 2,40.
Deve só dizer, tá, então eu vou trabalhar cada 2,40. Mas não é isso que a gente tem que entender. Por quê? Bom, nessa hipótese aqui, claro, não tendo esse crítico, mas eu vou ter uma cortante maior, porque eu tenho cada viga indo para lá, né? E nas pontas, como a laje vem esse vão menor, vai ter menos carga já direto na viga que apoia no pilar. Então aqui eu tenho 6,3 toneladas, aqui eu tenho 5,1. Ok, os 20% a mais na cortante que não tem de ser crítico. Só que como tem um diagrama de momento aqui, ó, mais preenchido, como se fosse dizer, né? Porque isso aqui é um triângulo e isso aqui já tem uma parte reta, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma diferença deformada também, ok? Enquanto essa peça aqui deforma 4,5, essa deforma 4,1. Ok, é uns 10% de diferença, mas tem diferença. Eu estou economizando 10% no momento máximo e aumentando 10% na deformação, ou seja, eu estou reduzindo o aço e aumentando a deformação trabalhando com 2 apoios. Só que tem outra questão aqui. Uma laje para vencer um vão de 2,40 tende a ser mais econômica que uma laje para vencer um vão de 3,60, certo? Então, no caso de um vão de, quem sabe, 7 metros e pouco, compensa 2 vigas intermediárias, certo? Mas 2 metros e pouco. Agora, vamos pensar uma nova hipótese, tá? Uma nova hipótese que, quem sabe, um vão um pouco maior, ok? Digamos que esse vão aqui seja, ao invés de ser 2,40, eu tenho um vão de 9,60. Ok, então 9,60 vai dar, se eu colocar uma viga a cada 2,40, 3 vigas intermediárias. Se eu colocar um vão aqui a cada 3,20 agora, né? 3 metros e pouquinho, aqui está 3,60, aqui está 3,20, vai ser 2 vigas intermediárias novamente. Como que vai se comportar o momento? Cálculo, esforços, momento fator. Momento fator aqui no máximo de 25,2, os momentos vão aumentar proporcionalmente com o vão, e aqui eu tenho 28,8. Então, 28,08 aqui, 28,08, menos 0 aqui, dividido por 25,52. Então, dividido por 25,52 menos 1 vezes 100, novamente 10% a mais no momento quando a gente trabalha, só que agora com 3 vigas. Então, aqui na hipótese estava menos, com vigas 2,40 que está a mais. Por quê? Porque aqui eu tenho apoio no centro. Ok? Tá? E novamente, olhando deformada, na hipótese com 2 vigas eu tenho 14 milímetros e aqui eu tenho 14,8 comparado a 14,3. Eu tenho uma pequena diferença, pequena, mas novamente a diferença é gerada pelo quê? Porque aqui eu tenho uma área mais preenchida de momento, enquanto aqui eu tenho um pico bem no meio. Tá? A gente tem que armar baseado no pior ponto, mas aqui eu tenho uma área mais preenchida que vai dar uma deformação um pouquinho maior, até um pouquinho menor porque não tem a carga no meio, tá? Mas não tem aquela diferença tão grande comparada a só uma carga, certo? 14,3 aqui, 14,8, ou, claro, só o problema que a gente vai ter é que a cortante novamente ainda vai ser maior nessa hipótese aqui, ó. Aqui é 8, até vai ser um pouquinho menos aqui, 8,5 aqui, ó, e 9,3 aqui, certo? Então, apesar da carga ser menor, tá? O que vai acontecer é que aqui eu vou ter 3 cargas 4,8, aqui eu tenho 2 6,4. O que acontece é que nessa hipótese aqui com 3 apoios, a carga é maior, mas a viga com 2 apoios vence sempre. Ok? Agora vou pensar na terceira hipótese, um vão maior ainda, né? Então o que vai acontecer aqui agora é um vão, estou falando um vão, quem sabe aqui de 12 metros, ok? 12 metros, eu vou ter 3 opções agora, tá? Uma viga a cada 2,40 metros, uma viga a cada 3 metros ou uma viga a cada 4 metros. O que a gente viu aqui foi o seguinte, na hipótese de 7,20, a viga com 2,40 ganha, com 2 apoios. Na hipótese, com 2 vigas intermediárias. Na hipótese de 9,60 metros, a viga com 2 vigas intermediárias também ganha. Ou seja, novamente, 2 apoios. Já nessa hipótese de 12 metros, vai ser 4 metros, né, para minha viga principal. E agora eu entrei na hipótese aqui, ó, com 4 vigas intermediárias. Qual que vai ser mais econômico? Novamente, cálculo, esforço, dá uma olhada nos momentos fatores aqui. Tá? Na viga com 2 apoios, eu tenho um momento máximo aqui, ó, de 39,875. Okay? Quase 40 kgfm. Na viga com 3 apoios, eu tenho 43,875. Novamente, 10% a mais de 2 para 3 apoios. E por final, na viga com 4 apoios, eu tenho 42,4. Qual que é que ganha novamente? A com 2 apoios intermediários. Vamos dar uma olhada na deformada. Qual que ganha na deformada? Tá? Vou colocar uma escala menor, inclusive, aqui. Tá? Mas na deformada, com 4 apoios, 36,7. Com 3 apoios, 36,1. Com 2 apoios, 34,8. Ok? Então, novamente, qual que tem a menor deformação? A viga com 2 peças intermediárias. Qual que tem o menor momento fletor? A viga com 2 peças intermediárias. Qual que tem a menor cortante? A viga, essa aqui tem 12, essa aqui tem 11 e essa aqui tem 10. A viga com 2 apoios intermediários, ok? Os 2 apoios intermediários, a não ser comparado com um apoio intermediário no caso da flecha, sempre ganham. Por quê? Basicamente aqui entra a questão. Primeiro motivo,
bem no meio é a viga que tem a maior região e não tem cortante. Essa viga aqui, basicamente, ela tem 4 metros aqui no meio, onde a cortante é praticamente zero, só o peso próprio da viga. Então, e se tiver uma parede em cima, o peso da parede. Consequentemente, ela vai ter uma grande região de cortante baixa e, a gente tem que lembrar, o que gera momento fletor? A cortante, ok? Então, se eu aumentar a minha área sem cortante, eu estou aumentando o meu vão máximo, ok? Segunda questão, o que é momento fletor? Força vezes distância. Se eu tiver a menor distância que a carga tem que viajar, é o melhor possível. Aqui o que vai acontecer é que a carga vai ter que viajar 4 metros, ok? Aqui uma parte da carga tem que viajar 3 metros, mas outra parte tem que viajar 6. E aqui uma parte vai viajar 2,40, mas outra parte vai viajar 4,80, e essa parte que 4,80 é maior, tá? Porque aqui a parte que viaja 6 metros é metade para cada lado. Aqui tem que ter toda uma carga viajando 4,80. Entendido? Então, a hipótese mais econômica vai tender a ser 2 vigas intermediárias, certo? Só que, claro, se eu estou falando de vão muito grande, às vezes eu não tenho uma laje que consiga vencer um vão tão grande, né? Vamos imaginar que eu tenho, sei lá, 20 metros de vão, tá? Um vão absurdo, certo? Mas daí eu vou quebrar, quem sabe, a cada 6,60, vai ficar um vão meio pesado, tá? Se não tiver essa opção, voltamos para a questão. Se eu não tiver a possibilidade de fazer 2 peças, eu não vou fazer 3 peças, porque 3 peças eu tenho uma carga bem no meio, ó. Tem uma carga bem no meio que vai gerar 43 kgfm, tá? A segunda opção é 4 vigas intermediárias. Não vai ser tão eficiente, tá? Porque eu vou estar com o momento fletor mais distribuído, tá? Mas ainda assim eu estou pegando um momento de 43,8 para 42,4. Ou seja, se eu não puder fazer com 2 vigas intermediárias, eu vou fazer com 4 vigas intermediárias. Eu não vou tentar com 3, não. É ou 2 vigas intermediárias, apertando até onde dá, se eu não conseguir mais, 4 vigas intermediárias. Ok? E daí, claro, né, como estou colocando mais vigas, a carga por viga é menor, né? Só a gente está aqui só para ver a carga, né? Tá? Mas a questão aqui é o seguinte: aqui eu tenho 8 toneladas por metro por ser vão de 4 metros. Aqui eu tenho 6 por ser 3 metros, né? Aqui eu tenho 4,80 por ser 2,40. Então, eu uso 2 toneladas por metro, que se fosse uma viga distribuída, né? Na prática, tá só espaçado em vários pontos. Entendido essa questão? Então, vai pensar em fazer vão grande? Primeira questão que você tem que entender, tá? Faça vigas mestras entre pilares e essas vigas mestras, elas têm que ser vigas mestras, ok? Tem que ser vigas capazes de vencer vão de 10 metros. É a única maneira de vencer vão de 10 metros, é com a viga que vence vão de 10 metros, ok? E as vigas secundárias vencem o vão menor, ok? Tá? Esse vão menor, ainda assim, é um vão considerável, aí tem que ser vigas robustas, tá? Cruzar vigas não funciona. Uma viga vai estar apoiando a outra de qualquer maneira, e a viga que está apoiando a outra vai ter que ter inércia para vencer o vão inteiro, certo? E a outra questão é, esse método que eu estou demonstrando aqui, ó, é para maior economia, que não necessariamente sempre você vai querer. Você vai dizer, claro que eu quero economizar na minha obra sempre, mas não, tá? Vai ter casos específicos onde compensa não ter tanta economia, mas quem sabe economizar em outra coisa, como por exemplo, pé direito. Então, vamos imaginar agora que eu tenho que reduzir pé direito nessa obra. Então, não é uma obra onde o meu crítico está sendo redução de material. Não, o meu crítico nessa obra é que tem que respeitar ali uma altura máxima, quem sabe, de 60 centímetros, tá? 60 centímetros é apertado para 8 metros, mas é muito mais apertado para 10 metros. Então, eu queria fazer minha viga mestra vencendo o vão menor. E aí, o vão maior é vencido pelas vigas secundárias. Por quê? Porque as vigas secundárias, elas podem ter a mesma altura da viga mestra, mas ainda assim serem vigas com uma altura menor, porque elas têm uma carga muito menor, ok? Então, esse mecanismo aqui, dessa maneira aqui, seria mais eficiente para reduzir o pé direito. Enquanto a viga mestra vencendo o vão maior e a viga secundária vencendo o vão menor, é melhor para reduzir consumo de materiais. Tá? Essa é uma questão mais de otimização da altura, otimização da carga, tá? Mas como um todo, o mecanismo eficiente é sempre vigas mestras e vigas secundárias chegando nas vigas mestras, né? Aquilo que eu falo no vídeo da regra do vão grande, que é o quê? Que é, você tem viga, laje apoia em viga, que apoia ou em viga mestra ou em pilar, ok? E a viga mestra tem que apoiar em pilar. Tá? Porque senão você vai começar a fazer salada na obra, vai reclamar que o software superdimensiona, vai reclamar que não faz sentido aquilo lá, mas nunca vai tentar fazer uma estrutura adequada. Você vai ficar reclamando ao invés de fazer uma concepção estrutural. Beleza? Então, por enquanto, seria isso.